Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a aula 5 do curso de Departamento Pessoal, nós vamos entender um pouco o contexto, o que a Constituição e os direitos dos trabalhadores no Brasil contribuíram para, para a CLT, para os direitos dos trabalhadores, tá bom? Eu sou o professor Tuan, sou bacharel em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Controladoria, MBA em Mercado Financeiro e de Capitais. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? Que o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai levar para mais alunos, tá bom? Então, essa é a aula número 3 do curso de Departamento Pessoal e eu vou trazer esse contexto para você na aula de hoje, tá bom? Apresentaremos as garantias fundamentais e a transformação histórica dos direitos laborais, tudo bem? Então vamos lá. O contexto histórico da Constituição, a redemocratização e a nova ordem constitucional marcaram o fim do regime militar. Então, em 1988, com as diretas já, então teve aquele clamor público, para que houvesse uma revisão dos direitos dos trabalhadores. Então, tudo isso desencadeou as reformas, que vieram posteriormente, são conquistas sociais, relevantes para os trabalhadores e trouxe também uma justiça social, tá bom? Então, são esses três pilares que fizeram com que os direitos dos trabalhadores ficassem mais evidentes para a sociedade, que foi a redemocratização, o fim do regime militar, a nova Constituição, são conquistas sociais e a dignidade e justiça social, tá? Os princípios fundamentais do trabalho, quais são eles? A Constituição, ela valoriza o trabalho e garante o direito a um emprego digno, tá? Então, isso é previsto em Constituição. A proteção contra a discriminação e condições mínimas de segurança são essenciais. Então, quais são os pilares aí principais? O valor social do trabalho, o trabalhador ele precisa ter um trabalho digno, ele precisa ter uma proteção contra a discriminação e, sobretudo, segurança no trabalho, tá? Os direitos trabalhistas essenciais, quais são eles? São o que nós já conhecemos, tá? Que é o salário mínimo de 1.518 atualmente, o limite de jornada de trabalho de 44 horas semanais, o 13º salarial, o 13º salário, desculpa, e as férias do seu adicional constitucional de 1/3, tá? Então, esses direitos, o 13º salário, a jornada de trabalho, as férias, o salário mínimo, são direitos que são garantidos pela Constituição. Eles são previstos na Constituição. Por isso que 1/3 de férias fala que é o terço constitucional, tá? Porque ele é previsto em Constituição, tá bom? A proteção contra a demissão, que nós sabemos, Então, todo trabalhador que ele é desligado, ele tem acesso ao saque do FGTS, tem acesso ao seguro-desemprego, à multa rescisória, tá? Que são componentes que oferecem segurança em caso de demissão, tá bom? As estabilidades especiais protegem ainda mais o trabalhador em certas situações. Então, por exemplo, ele retorna de um afastamento por auxílio-doença, ele tem estabilidade de 30 dias, dependendo da CID, ele pode ter mais estabilidade, pode haver, inclusive, previsão em acordo coletivo, tá? Em convenção coletiva de trabalho, tá? O FGTS é um direito, o seguro-desemprego também é um direito, e a multa rescisória também, que é a compensação pela demissão, tá? Então, o FGTS, na verdade, ele é o acesso que o trabalhador tem àquela poupança que todas as empresas fazem no percentual de 8% mensalmente, tá? Negociação coletiva de sindicatos, isso foi uma conquista também, tá? Então, todo trabalhador ele tem direito à sindicalização e convenções coletivas fortalecem a representação dos trabalhadores. Então, o sindicato ele representa uma categoria. Lembrando que
que o sindicato patronal ele defende os direitos, os interesses das empresas e o sindicato dos empregados defende os interesses dos empregados, dos colaboradores, tá? Então, todos os anos, as partes fazem o que é conhecido como acordo coletivo ou assinatura da convenção coletiva de trabalho, que nada mais é do que um acordo entre o representante das empresas, tá? Que vai ouvir as empresas dos setores, e o representante dos empregados, onde o sindicato dos colaboradores vai ouvir os colaboradores, quais são as demandas de cada um, e aí tentar compilar isso num acordo coletivo que seja bom para ambas as partes, tá? Então, passou-se a ter o direito à greve, que é a defesa dos direitos, direito a uma representação, que é o sindicato, e direito, sobretudo, ao diálogo, que é a negociação, tá bom? A saúde e a segurança no ambiente de trabalho é algo fundamental, a gente não precisa nem falar disso, né? Porque existem normas, tá, que definem essas regras, tá? Então, tem os EPIs que são obrigatórios e dependendo do tipo de atribuição, de função do colaborador, ele precisa usar um equipamento de proteção individual, tá? Então, as NRs aí, elas vêm para regular esse ambiente de trabalho, tá? Esse ambiente de saúde e segurança do trabalhador, tá bom? E o E-Social, ele tem total aderência a isso, haja vista o módulo SST, que é a Saúde e Segurança do Trabalhador, que é um módulo onde as clínicas de medicina do trabalho acessam esse módulo para computar, para informar os laudos médicos, o PCMSO, o PPRA, tá? O PPP, muitas vezes, tá bom? Então, a saúde, né, e a segurança do trabalhador passou a ser um dos pontos mais importantes do E-Social, tá? Então, desde a época da pandemia, né, quando começou a amadurecer isso, né, então aos dias atuais, então hoje já é uma realidade, o empresário ele já precisa cumprir as obrigações da saúde, do SST, que é a Saúde e Segurança do Trabalhador, tá bom? Então existem normas, que são as NEs, existem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e descansos regulares com pausas regulares, dependendo da atividade, o colaborador ele precisa fazer mais pausas durante o dia. Então, você imagina uma pessoa que opera um trabalhador que opera um torno mecânico, então é um trabalho muito delicado, que requer atenção, então ele precisa ter pausas durante o dia para descansar um pouco, né? Porque o colaborador ele acaba ficando muitas vezes com a musculatura rígida, né? Ficar na mesma posição, operando o torno, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando, tá bom? Proteção aos trabalhadores especiais. Então, a Constituição ela oferece proteção especial para os menores, para os trabalhadores rurais e para as pessoas com deficiência. A igualdade de oportunidades é um princípio fundamental para todos os trabalhadores. Então, existe uma atenção especial para os trabalhadores enquadrados em categorias especiais, como é o caso que eu preparei, né, nesse diagrama, né? Então, os trabalhadores rurais têm seus direitos garantidos, o PCD tem direito à inclusão no mercado, né? E os menores a aprendizagem protegida e garantida, tá bom? Os desafios contemporâneos do trabalho. Então, hoje, né, sobretudo com a pandemia, né, anteriormente, nós aprendemos a trabalhar com home office. Isso é uma realidade. Então, não tem como ignorarmos essa realidade. Então, a maioria das empresas, inclusive, estão solicitando que os colaboradores voltem ao local de trabalho presencial. Tá? Mas o home office, ou o modelo híbrido, ele veio para ficar. Então, tem profissionais que trabalham, por exemplo, às terças e quintas no local de trabalho, nas dependências da empresa, e de segunda, quarta e sexta ele trabalha em home office. Então, isso veio para facilitar, né? Então, novas tecnologias, o trabalho remoto e a economia digital trazem desafios para a legislação trabalhista. Inclusive, a Lei 13.467 de 2017 traz esse tópico, né? Aborda esse assunto que é relativamente novo e ficou mais evidente com a pandemia, tá? A flexibilização das relações trabalhistas exige atenção para não prejudicar os trabalhadores. Então, precisa haver no home office, né, tecnologia disponível, então você precisa ter
uma boa internet, você precisa ter acesso à informação, ter um bom equipamento, né, um bom computador, um bom notebook, um local de trabalho, mesmo que seja na sua casa, né? Então precisa ter um escritóriozinho, uma mesa, um balcão onde você possa trabalhar, onde você possa participar de reuniões remotas, tá? Então é uma realidade que veio para ficar, tá? Então são desafios, mas no meu entendimento são desafios que estão sendo superados e trazem é, coisas boas tanto para a empresa quanto para o trabalhador que trabalha no regime de home office, tá bom? E as perspectivas de futuros e perspectivas futuras e defesas dos direitos, né? Então, a evolução da legislação trabalhista, do direito trabalhista, ela continua. Então, sempre irá existir, né, novas situações que vão exigir das empresas e dos trabalhadores uma tomada de decisão, uma revisão de processos, tá? Isso é normal. Então, sobretudo, o acordo coletivo, ele fica evidente. Então, todos os anos você precisa ir à mesa negociar os pontos, né, as reivindicações de cada uma das partes, tá? Então, isso é fundamental. Isso é importante ter em mente que, apesar de existir uma legislação por trás, existe a CLT, a Lei 13.467 de 2017, os acordos coletivos, as convenções coletivas de trabalho, ainda existe a necessidade de aprimorar tudo isso, conforme o dia a dia das empresas eles vão sendo apresentados, né, para os trabalhadores, né? Então muitas vezes requer revisão de processo, rever algum acordo, agora não dá mais para você ficar 2 dias em home office, você vai poder ficar um só, ou dá para ficar 3 dias e você vem 2 presencial. Então isso tudo acaba trazendo essa nova perspectiva de futuro. Então tudo depende muito da forma como a relação de trabalho ela vem sendo desenvolvida entre a empresa e o trabalhador, tá bom? Então, essa é a aulinha de hoje. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá bom? Se você gostou, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque vai me ajudar. Ajuda o YouTube, o algoritmo do YouTube a entender que essa aula é relevante e vai disponibilizar esse conteúdo para mais alunos, tá bom? Eu desejo a você uma excelente semana.